Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada. É a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Vamos então à pergunta dela, que diz assim: André, como superar um relacionamento de anos que foi maravilhoso, mas acabou? Como seguir? Bom resto de feriado. Porque provavelmente era uma live, né, que eu estava fazendo num feriado. Bom, um relacionamento que foi maravilhoso, mas acabou. Então, como que eu vou superar isso? Como que eu vou seguir? Então, gente, é assim, ó. Aqui me parece que é uma questão assim. Olha, se fosse um relacionamento ruim, seria mais fácil eu seguir. Nem sempre. Porque quantos são os relacionamentos ruins que justamente por terem sido ruins, caracterizaram uma relação abusiva, caracterizou uma relação de dependência emocional. E aí se torna mais difícil o processo de libertação, igual um adicto que precisa se libertar do vício, da droga, do álcool. Então, às vezes a gente acha que um relacionamento ruim vai ser mais fácil para eu me libertar. E nem sempre é assim. Às vezes, o que acontece? A pessoa que descobriu uma traição, por exemplo, talvez ela consiga se libertar mais fácil. Por quê? Porque ela tem um grande motivo. Ela tem uma situação ali diante dela que quando ela lembra, ela não se conforma, provoca asco dentro dela de saber que a pessoa agiu daquela forma. Estava falando com ela, sabe, falando que ia dormir, fazendo cena e depois já estava lá na cama com outra. Então ela tem tudo isso, não estou dizendo que ela não vá sofrer, mas ela tem um fator enorme para ajudá-la no processo de eu tenho que seguir porque essa pessoa agiu com total desconsideração em relação a mim, ao meu sentimento, à confiança que eu depositava, à nossa história e assim por diante. Uma relação que era maravilhosa, mas acabou, parece que então é muito mais difícil de eu me libertar. Porque assim, era muito boa, mas acabou. Bom, então como que eu faço para seguir diante de uma situação dessa? Gente, olha, eu vou olhar para trás e eu vou agradecer. Eu vou agradecer porque eu tive a oportunidade de viver uma relação que foi maravilhosa. Foi uma relação muito boa. Eu não tenho motivo para amanhã entrar numa relação traumatizada. Eu não vou entrar em destroços, trazendo sombras do passado. Mas eu vou ter medo de entrar numa nova relação e a pessoa terminar comigo de novo. Então eu vou ficar amedrontada diante disso. Bom, meus queridos, nós estamos diante da vida. E a vida é assim. Eu estou num emprego e a empresa pode quebrar. Eu estou num emprego e o patrão pode resolver me mandar embora. Eu estudei pra caramba para prestar um concurso e sim, eu posso não passar. Então, eu posso ter uma convivência maravilhosa com a minha avó, amo o contato que eu tenho com a minha avó e ela vai falecer. Então, a vida é constituída desses momentos, dessas situações. Então, assim, isso faz parte da vida. O problema é que a gente acha que a gente vai entrar numa relação e a gente vai viver o conto de fadas e viveram felizes para sempre. Então, veja bem, é óbvio que quando a gente entra numa relação e a gente está gostando, a gente não gostaria que essa relação terminasse. E a gente não tem que ficar pensando que ela vai terminar. Porque senão a gente vai viver uma angústia. É igual uma pessoa que não curte a vida hoje porque ela está com medo de morrer. Então eu deixo de viver porque eu fico paranoico. Né? Desenvolvo até síndrome do pânico, com medo de morrer, a fobia de que algo vai acontecer. Então eu vivo em crise, eu vivo com medo, eu vivo...
Então, eu vou deixar de viver porque talvez eu vá morrer amanhã? Eu vou deixar de viver hoje? Eu vou deixar de viver o meu relacionamento e de curtir o meu relacionamento com medo de que amanhã ele vai acabar? Eu estou dizendo que nós vivemos diante dessas possibilidades. Eu vou deixar de curtir o meu emprego porque eu tenho medo de que amanhã eu vou ser mandado embora? Então, a gente não pode deixar de curtir o que a gente está vivendo, porque eu tenho medo do que vai acontecer. E caso isso aconteça, eu vou seguir a minha vida. Então, por exemplo, se eu fui mandado embora, amanhã eu vou correr atrás de um outro emprego. Eu vou ter que seguir minha vida, não é? Gente, não é assim. Só que o emprego é uma questão meio óbvia na cabeça da gente. É óbvio, vai ficar lá, vai ficar no sofá, vagabundo? Não é assim que as pessoas falam? É, então foi mandado embora e está lá no sofá, não vai procurar outro emprego. Onde já se viu isso? Agora, quando é relacionamento amoroso, parece que justifica o fato de eu nunca mais então vou encontrar alguém. Então, eu nunca mais vou encontrar um outro emprego. Eu nunca. Gente, a gente não pode simplesmente findar a nossa vida porque alguma coisa não deu certo. Então, na área profissional, algo pode não ter dado certo. E aí eu vou, né, buscar uma nova alternativa, eu vou me reinventar. No campo afetivo, algo pode não ter dado certo. E eu vou buscar amanhã eu vou estar bem comigo e amanhã vou iniciar um novo relacionamento, mas primeiro eu preciso estar bem comigo. Então, assim, isso faz parte da vida. Então, era um relacionamento maravilhoso, mas acabou. Então, eu vou celebrar. Assim como eu curti a minha avó e a minha avó faleceu. Eu estou triste, mas eu me recordo com alegria e eu celebro todos os dias que eu vivi com a minha avó. Esse exemplo da avó eu estou dando porque eu me encaixo muito nele. Quando a minha avó faleceu, eu não tinha essa cabeça que eu tenho hoje. Minha avó faleceu 22 anos atrás. Faleceu no ano de 2000. Então, meu Deus do céu, eu era um jovenzinho, não tinha o pensamento que eu tenho hoje. Porém, eu lembro que eu fiquei muito triste porque, assim, era uma avó que eu tive muito contato. Porque, né, os meus dois avós e a minha avó materna morreram quando eu era muito criança. E a minha avó materna, ela viveu até os meus 20 e tantos anos. Né, até os meus 23. Então, poxa vida, eu convivi bastante com a minha avó. Então, eu me senti muito triste? Claro que sim. Mas eu lembro que eu ficava triste de lembrar que a minha avó tinha falecido e tal, mas ao mesmo tempo, eu ficava contente, porque eu sabia que eu tinha curtido a presença da minha avó. Que tinha sido uma relação muito boa entre avó e neto. E olha que a minha avó tinha bastante neto, hein? Então, assim, mas não estou dizendo que eu era o privilegiado, não. É porque a minha avó era muito carinhosa mesmo com todos. Eu nunca vi minha avó fazer distinção entre netos, netas, eu nunca vi. Então, eu tive uma relação muito boa com ela. E é esse carinho que hoje, 22 anos depois, enquanto estou contando aqui para vocês, eu sinto meu coração assim, sabe, com uma pontinha de felicidade. Por quê? Porque eu realmente curti. Eu realmente aproveitei a minha avó. E eu tenho boas recordações porque foi uma pessoa maravilhosa. Então, cara, o meu relacionamento com uma pessoa que foi maravilhosa, que foi muito bacana, acabou. Então, assim, ainda bem que a pessoa teve a hombridade de terminar comigo, do que se ela ficasse comigo por dó. Do que se ficasse comigo porque, a gente já tá junto há um tempo mesmo, então vamos ficar, né? Vamos levando. Fazer o quê, né? Já uniu as famílias mesmo, então agora, sabe, meio que falta de perspectiva. Então vamos ficar. Então, 1000 vezes preferível que essa pessoa tenha sido maravilhosa, inclusive no término, porque foi honesta comigo. Me deu a possibilidade de seguir, porque poderia ter deixado eu ali, iludida, ali, ó. E não me deixou iludida. Terminou comigo e eu agora posso seguir. Então, como que eu vou seguir, minha querida? Entendendo que o sentimento acabou, a pessoa foi honesta comigo, eu vivi momentos maravilhosos com ela e posso viver outros momentos maravilhosos ao lado de outra pessoa, porque relacionamentos são construídos.
relações são construídas. Quando a gente tinha uma amizade lá no ensino médio, não era uma amizade maravilhosa que a gente tinha com aquela pessoa, depois você seguiu por um caminho, você foi fazer uma faculdade, a pessoa foi fazer outra, seguiu para outro caminho, foi até para outro estado, e aí você fez novas amizades. Você se lembra com carinho daquela pessoa que foi sua melhor amiga no ensino médio, não é verdade? E vocês tiveram uma amizade verdadeira? Claro que sim. O fato de você ter outra amizade verdadeira hoje diminui a amizade verdadeira que você teve com aquela pessoa naquele momento? Não. Então, amanhã ou depois, quando eu estiver bem comigo, quando eu estiver conectado em mim, eu posso viver um outro amor verdadeiro? Claro que sim. E o fato de eu viver um outro amor verdadeiro invalida aquele amor que eu vivi, aquele que eu vivi lá com aquela pessoa maravilhosa, não foi amor só porque acabou? São essas visões dos contos de fada, essas visões de Hollywood, essas visões até religiosas, né? Até que a morte os separe. Essas visões fazem com que a gente acredite que só existe um amor, que se terminou é porque não foi amor. E por isso que depois a gente acaba até sofrendo mais e inclusive acreditando que então eu não vou encontrar outra pessoa. E isso faz com que eu sofra ainda mais. Porque aí eu absolutizo aquela pessoa, acreditando que ela era a única que eu poderia gostar, que eu poderia amar. Por isso que muita gente depois fica obcecado pela pessoa. E aí não consegue seguir, não consegue avançar. Precisa tomar muito cuidado com essas ideias, com esses conceitos que estão enraizados muitas vezes dentro de nós. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.